Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. A mente que se abre a um novo conhecimento jamais voltará ao seu tamanho inicial. E com a frase de Albert Einstein, iniciamos o programa Questão de Opinião de hoje. Acabamos de sair de um feriado e é um prazer, internauta, ter você aqui conosco nessa terça-feira um pouco fria, aqui em São Paulo, pelo menos. Eu quero convidar vocês a participar do programa de hoje, interagindo conosco através do site TNI Brasil, interagindo, preenchendo os campos que vocês veem aí com nome, endereço, cidade e tudo mais. E todo verão é a mesma coisa. Há mais de 20 anos o problema se estende. As altas temperaturas, a umidade do ar, um tanto quanto baixa, provocam as famosas chuvas de verão. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre as enchentes. E eu tenho aqui no programa de hoje, para falar sobre esse assunto, 3 personagens muito importantes. O Jair Lopes, doutor Jair Lopes, estudante de Direito, o Roberto Ferrari, poeta e escritor, e também o professor Jairo Augusto, professor de História. Boa noite, é um prazer tê-los aqui comigo. Eu gostaria de convidar vocês a interagir com os internautas, falando sobre esse tema que é tão importante e, infelizmente, abrange toda a sociedade. Boa noite, Rosângela, boa noite, convidados, Jair, boa noite, internautas. Eu tenho uma opinião sobre esse assunto e gostaria de compartilhar com vocês. Eu acho que o problema da enchente é um problema do Estado. E eu faço uma pergunta para os outros 2 convidados. O que esse país está fazendo de investir em eventos esportivos e não cuidando da infraestrutura? Boa noite a todos. Bem, eu acredito que é uma inversão de valores. Enquanto precisávamos estar investindo, aliás, se nós tivéssemos investido antes na educação, poderíamos até hoje estar investindo em Copa e outras coisas mais. Mas, na verdade, essa inversão de valores tem levado o povo brasileiro a pagar um preço que ele não devia, que exatamente são as enchentes que aí estão. Boa noite a todos, boa noite, Sr. Roberto, professor, a Rosângela, jornalista. Eu concordo só reforçando aqui, essa inversão de valores. O que tem ocorrido, né, no programa, eles aplicarem um programa educacional, porque estaria visando que esse programa tivesse em todas as redes de televisão durante o dia, em que todos pudessem ver esse tipo de educação, educar as crianças, que é o futuro. Essas crianças, através desse programa, vão estar assistindo, vão crescer com um pensamento diferente, né? Porque se nós formos observar, hoje, a gente muitas das vezes falamos até um pouco de corrupção, muitas das vezes todos abrangem essa parte de corrupção, todos falam. Mas se cada um fizer a sua parte e observar que nós, jogando um papel pela rua, estamos sendo corruptos também, né, sendo consumidos pela corrupção, jogar um papel na rua, educando, trazer esse programa de educação para as crianças, futuramente, com certeza, a gente teremos um meio melhor de estar, né, vivendo, né, um ambiente melhor. Então, através de programas de educação, e que isso venha passar durante o dia e à noite também, né? Que seja introduzido esse tipo de programas para que ressocialização das pessoas, né? E as crianças vão estar vendo aquilo. Eles não passam um programa durante o dia, vamos dizer, de uma criança pegando papel na rua. Deveria ver uma criança ver um papel na rua, ele pega. Ali já mostrou um comercial pegando papel. Não tem esse tipo de programa, deveria ter um comercial, alguma coisa desse tipo. Já está criando a educação. Futuramente isso vai ser embutido na mente das crianças e vamos viver num mundo melhor, né? Seria isso. Esse problema, na verdade, ele
se limita aqui em São Paulo. É um problema que abrange o Brasil inteiro, né? E aí nós podemos ver que os desastres naturais que acontecem nas cidades grandes são maiores porque não tem como a água escoar, tem, né, muito asfalto, pouca terra para sugar a água, muitos bueiros lotados, enfim, nós vamos falar um pouco sobre isso. Para vocês terem uma ideia, nesse último final de semana, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, no dia 5 choveu 40 minutos, foram 40 minutos de chuva. No dia seguinte, das 16 horas às 21, choveu sem cessar, o que ocasionou um caos que vocês já viram aí nesse último final de semana, infelizmente, e foram carros submersos, lojas invadidas pela água e deslizamentos em bairros, ou seja, né, caos total. Um caos total, um caos que em parte é culpa do governo, porque com essa má distribuição do dinheiro arrecadado, eles não têm como fazer. Eles arrecadam o dinheiro, vai para outras fontes que não sejam nossas, vai para corrupção, vai para outros, é mal distribuído, é mal usado esse dinheiro. Então o povo paga, e paga caro. Lá em Teresópolis, o ano passado, foi aquela lástima que mudou até a geografia da região, e você vê no Japão, na mesma época que teve o tsunami, a Cruz Vermelha ajudou o Japão. Depois de 1 mês, 2 meses de ajuda, eles refizeram o país e devolveram o dinheiro para a Cruz Vermelha. Aqui no Brasil, não. Os caras deram dinheiro, tudo. Cadê o dinheiro? Está tudo do mesmo jeito. Reprise. O problema, eu creio que vai até um pouco além do momento que vivemos. A estrutura da cidade grande, como ela não foi planejada, devia ter sido planejada, não só o asfalto, mas até mesmo os quintais, eles são totalmente impermeáveis. O que acontece com esta água que cai no alto de um morro? Vai ter que descer. É a força da gravidade, não tem outra forma. Quando chega na calha que deveria ser da água, não é mais da água, porque já está ocupado por pessoas. E quando isso ocorre, a gente viu o ano passado no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, sempre estamos vendo, as catástrofes, elas são anunciadas. Não pega ninguém de surpresa. Só que temos percebido o seguinte, que as atitudes que deveriam ser tomadas através dos nossos órgãos governamentais não são tomados. Por que não são tomados? Porque o dinheiro que deveria ir para esse tipo de serviço é desviado para outros. E quando a gente percebe isso acontecendo, eu me pergunto, por que eu trabalho 5 meses do ano para pagar imposto de renda e não vejo os buracos da rua da minha cidade sendo tapados? Não vejo uma educação, não vejo segurança, não vejo saúde. Agora, a enchente é apenas uma ponta do iceberg. É muito maior do que a gente pode imaginar. A enchente é um problema seríssimo, seríssimo. Precisa ser atacado de frente? Sim. Só que enquanto os lares não fizeram o papel deles também, que é educar seus filhos a não jogar fogão, sofá, pneu e outras coisas nas calhas dos rios, vai ser muito difícil qualquer governo dar um jeito nisso. A educação começa em casa. E foi justamente a princípio que o Jair comentou, né, também, ensinar essas crianças que já começam, até recentemente falando sobre isso, e quebrando um pouco o clima desse tema que é um tanto quanto difícil, né, de ser lidado, de ser tratado. Recentemente eu vi uma frase na TV mesmo, que dizia o seguinte, para aquelas pessoas que elas dizem que vão colocar o papel, jogar o papel no chão para preservar o emprego do lixeiro, do gari, porque eles não se preocupam, eles não pensam também em morrer para preservar o trabalho do coveiro. Né? Então é meio que uma piadinha para descontrair, mas é verdade. Isso aí é conversa de quem não quer fazer o correto. Agora eu gostaria de falar um pouquinho com o Jair, que ele mora num bairro que é conhecido, né, que é o Rochidale. Ele é bem conhecido. Isso, Jardim Rochidale. Você já passou por essa situação de
de alagamento, de ter sua casa invadida? Sim, eu residia na rua Águas da Prata, que um belo dia, às 7 horas da manhã, eu acordei e fui descer, que é sobrado, eu estava descendo, e quando eu vistei, estava fogão indo para um lado, panela para outro, compra para outro. Eu falei, nossa, sofá flutuando. Eu falei, nossa, o negócio agora ficou, a situação agora está precária. O que eu fiz? Tirei todo aquele material que não servia, jogamos na rua, o lixeiro levar. Tivemos que comprar novamente. A prefeitura, ela mandou, na época, alguns caminhões com os colchõezinhos fino. Quer dizer, eu não preciso de colchões. A sociedade não precisa de colchões. A sociedade precisa de manutenção. Precisa de limpar essas bocas de lobo. Precisa de estar fazendo a manutenção semanal, mensal. Tem que ter um tipo de segmento para estar evitando esse tipo, nós sofrer esse caos, né? Então, precisamos abrir o olho. A sociedade precisa abrir. Está chegando as eleições. É hora de fazer a coisa certa. Prestar atenção em quem realmente tem intenção boa, quem realmente quer fazer a coisa certa. O problema é que todos os anos que tem eleição, o povo não aprende. Parece que o povo gosta de sofrer, porque eles votam nos mesmos, nos que são já de tradição histórica no Brasil. Não vou citar nomes aqui, mas todo mundo sabe que as pessoas que a gente fala estão em evidência na política, e são aquelas pessoas que têm enriquecimento ilícito. Como, por exemplo, tem um nobre senhor de Minas Gerais que apresentou, foi detectado um aumento patrimonial dele, que tem uma fazenda que vale 60 milhões de reais, com um salário de senador. Aí ele falou que a fazenda não é dele, é do sobrinho dele e do filho dele. A fazenda tem até posto para pousar aeronave de 15 aviões. Aí você vê então os planos de enchente, segurança, educação, moradia e etc, etc. É o país do primeiro mundo, entre aspas, mas no comportamento é o país do último mundo. É primeiro mundo para cobrar imposto. Agora, para dar benfeitoria, é país africano. Essa é a minha opinião. Os internautas, eles também estão interagindo aqui conosco nesse bate-papo. E o André, ele comentou o seguinte, que os pais dele perderam vários móveis devido a enchentes, e ele disse que eles moravam na Zona Leste por 23 anos. Hoje eles foram obrigados a sair de lá, e hoje eles vivem de uma forma mais tranquila. Conversando também com a Irene, ela mandou um recado, ela disse o seguinte, muito bonito o testemunho dela também, porque ela comentou que em determinada situação ela fez a compra do mês inteiro e saiu de casa. E quando ela retornou, ela encontrou com toda a compra boiando. Nossa. Então é uma situação catastrófica mesmo. E as autoridades, e muitas vezes até nós, que não vivemos essa situação, a gente não consegue visualizar isso. E quando você se depara com a situação conversando com alguém, a gente meio que sente na pele e se sente mal, né? Mas, entre aspas, porque nós pagamos impostos. Então nós cobramos de quem? Das nossas autoridades. E como foi mencionado aí, ano político, eles até que eles se movem um pouco, eles tentam fazer algo, aparentemente até parece que eles querem enganar, camuflar uma situação. E o povo tão carente, com essa necessidade de resolver os problemas, eles acabam cedendo muitas vezes, né? E agora tem um detalhe, o Roberto, ele, nesse último, eu citei aqui o caso desse último final de semana, que teve uma chuva muito forte, e ele teve a casa dele, né, invadida por uma árvore, é isso? Não, tem uma árvore plantada, tinha uma árvore, um pino. A árvore caiu na casa dele? Um pino araucária dentro do meu terreno. O vento foi tão forte que derrubou o pino em cima de uma outra construção que tinha lá, quebrou tudo. Aí liguei na prefeitura de Carapicuíba. Qual procedimento? O quê? Para tirar? Liguei na prefeitura e falei, olha, tem um pino aqui para tirar, tá uma árvore grande, não sei o quê. Olha, só daqui um mês, se o senhor quiser tirar, o senhor contrata alguém para tirar, porque nós não temos condição de tirar. E pegou e jogou a bomba na minha mão, quer dizer, eu pago imposto, paga IPTU, paga tudo, e na hora que você precisa do Estado, ou para te dar o suporte necessário para você tocar a sua vida, você recebe um não. Sonoro não, em tudo. Com serviços públicos da Eletropaulo, que é péssimo, eu fiquei 30 horas sem luz.
É ridículo isso num país que se diz de primeiro mundo, água, tudo está indo para breca aqui e nós estamos preocupados com a Copa do Mundo. Na verdade, nesse final de semana, conforme você comentou que ficou sem energia, foram pelo menos 4 cidades que ficaram sem: Osasco, Barueri, Carapicuíba, que é onde você mora, e Cotia. Além disso, foram aproximadamente 80 árvores que caíram, né? Então, esse é o muro de uma escola que caiu, ou seja, todos são afetados de uma forma ou de outra, né? As crianças. Essa imagem que vocês estão vendo é aquilo que nós acabamos de comentar, as autoridades querendo camuflar uma situação e consertar algo que hoje em dia está irremediável praticamente, né? Basta uma chuvinha aí de 30, 40 minutos, tudo vira um caos. Uma árvore que caiu, pena que você não trouxe as fotos da árvore, né, para mostrar, Roberto. Pena que eu não trouxe. Mas é lamentável, né, Jô? Não se esqueça que nós estamos em ano de eleição. Sim. Eu comparo os políticos ao cupim. O cupim tem uma época do ano que eles se tornam alados e saem voando por aí, aparecem. Passou esse período, eles somem. Você só vê a sujeira que ele deixa. Puxa, bela comparação, parabéns, adorei. Vamos fazer o seguinte, então, como tem muito assunto ainda, muitos internautas querendo interagir conosco ao vivo, eu quero conversar um pouco, saber da opinião dessas 3 pessoas distintas e que moram em lugares diferentes e fazem coisas diferentes, mas que são atingidas pelo mesmo problema. Quero conversar com eles e com você também, internauta, daqui a pouquinho. Em 2 minutinhos nós já retornamos. Na TV eu já fiz muito papel de durão, do tipo que nunca leva desaforo para casa. Mas tem um lugar onde esse papel não combina mesmo, o trânsito. Por isso, quando você estiver dirigindo, procure ser mais tolerante. Não encare, não fique buzinando por qualquer coisa. Assim, você não se estressa e evita aquelas discussões que não levam a nada. Colabore, um trânsito melhor começa com você. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. De volta com Questão de Opinião, e o tema de hoje é um tema muito importante que infelizmente você, de uma forma ou de outra, com certeza já deve ter sido atingido, que são as enchentes. Neste último final de semana, feriado, enquanto todos tentavam desfrutar com a sua família, descansar, todos foram surpreendidos aí com uma tempestade. E que com certeza, como todos os anos acontece, houve aí algumas consequências, para muitos consequências graves, para outros mais leves. O internauta, detalhe que isso vem acontecendo não só agora, mas do começo do ano, desde janeiro até abril, nós estamos em abril, isso já vem de uma sequência. E temos aí um internauta que filmou, ele fez uma filmagem em Quitaúna, próximo de onde nós estamos. Eu gostaria que você, internauta, acompanhasse e tirasse suas próprias conclusões e mandasse mensagem para nós analisarmos, por favor. A vizinhança não aguenta mais, isso já são anos que acontece e a prefeitura não toma nenhum. Então a gente não procura resolver o nosso problema. Já foi feito abaixo-assinado, já foi feito de tudo, e cada temporal que cai é isso aqui, ó. É esse terror, a gente não pode sair de casa, fechou o tempo, tem que ficar em casa e esperar o que vai acontecer. Rezar e pedir para Deus que proteja nossos bens materiais, que infelizmente não é fácil de conseguir, né? A gente pede aí para as autoridades responsáveis tomar uma providência, porque a gente não aguenta mais isso aqui. Ó, dentro de casa é assim, mina a água do corredor, o portão a gente não pode abrir porque senão já viu, né? É isso aí. Aqui é Thaís, Brion de Osasco, no SPTV. Uma vergonha, uma situação difícil, um caos, a pessoa dentro da própria casa, vendo um rio, né, passando pela frente, e ela com certeza se sentindo ali acuada. Ela citou os políticos. Eu listei aqui algumas coisas que são necessárias,
construir barragens, reservatórios em áreas de maior risco, bueiros, diques espalhados pela cidade, não jogar lixo, trabalho de conscientização, entre outras coisas também. Agora, falando um pouco sobre a questão política mais um pouco, e também sobre a conscientização. Na opinião de vocês, o que nós, que trabalhamos como comunicadores de uma forma direta ou indireta, podemos fazer para ajudar? Você trabalha também como comunicador? Eu tenho um programa TV Orkut, e eu entrevisto pessoas, e que lá a missão que eu determinei para o meu programa é de espalhar a cultura e procurar transmitir informação para o povo. Porque eu acho que nessas situações de enchente e outras desgraças naturais que ocorrem no país, quem sofre é o povo de baixa renda, é o povo que não tem condição de uma moradia num lugar mais privilegiado. Então ele sofre muito com isso, e o governo não está nem aí, apesar de ser esse que bota eles no poder. Eles não estão nem aí, porque eles sabem que o povo está necessitado, que nem a Rosângela falou, e vão acabar votando neles mesmos. Então eles estão muito preocupados. O que falta, o que eu acho que é o papel do comunicador e o papel de cada um de nós, brasileiros, é o de nos informarmos, o de cada vez mais procurarmos nos informar a respeito das pessoas que nós vamos votar, para saber como que a pessoa é na sua vida, se ele é uma pessoa correta, se ele é uma pessoa que tem deslizes e tal. Infelizmente, a ficha limpa não teve quórum para ser votada de novo. Isso aí é uma rotina triste de um país que se diz de primeiro mundo. Você não acha, Jair? Exato. Agora, tem mais o outro lado, Roberto, viu, Jair? É muito sério. Sim. Estamos chegando à época que os políticos vão bater na sua porta, vão ser direto. O que você precisa? E você fala, um óculos, uma dentadura. Só que você vai sofrer mais 4 anos por causa de um óculos e de uma dentadura. É momento de nós pararmos e olharmos o geral. Não só o nosso umbigo, pararmos de ser egocêntricos, sabe, Roberto? Concordo. E começarmos a pensar um pouco mais no Brasil total. Temos que olhar um pouco para fora do nosso casulo. Está errado. E é errado o político te procurar, te oferecer qualquer tipo de benefício. Ele não tem que fazer isso. O que ele tem que fazer é tomar as atitudes quando ele estiver na Câmara Municipal, na Prefeitura, ou seja, onde for. Tá ok? Esse é o papel dele. E não é na sua casa te oferecer qualquer tipo de suborno. Meu companheiro Jairo aqui está correto. Costumo dizer que voto, ele não tem preço, ele tem consequência. O voto tem consequência. Então, saber votar na hora de votar e prestar muito bem atenção. E quem está votando? A repórter Rosângela perguntou algum tipo de atitude que nós poderíamos, opiniões sobre alguma coisa a ser tomada. Eu acho que as pessoas deveriam participar mais, sabe? Eu não faço parte disso aí. Aquilo que eu não sei, eu não faço parte. Então, quer dizer, depois ele sofre a consequência e quer reclamar e quer cobrar. Acho que as pessoas têm que se conscientizar, participar principal de associações, através de associações, sabe? Às vezes as pessoas chegam em casa, tudo bem, chegam cansadas do trabalho, mas às vezes tem uma reunião de um domingo, participa da associação de bairro, cobrem aquilo que vocês necessitam e precisam, né? Porque depois vem as consequências, e depois você não tem como reclamar. Eu participo da Cevast, que é a associação que foi aberta há pouco tempo, dos amigos do Regimento Raposo Tavares, né? Onde eu fui militar por algum tempo, e vou até passar isso, meus companheiros estão nos assistindo, para a gente estar aplicando essa parte também da educação, né? Fazer palestra, montar palestra nas comunidades carentes, para instruir eles a não jogar as coisas nos leitos dos rios, né, nos córregos, né? Inclusive até no Roxidale nós temos o Ribeirão Vermelho, que está numa situação precária. A mata está fechando aquela região da Avenida Ônix, Avenida Brasil, está uma situação precária. Ali precisa ser tomada uma providência, fazer canalização, algum tipo de obra mais urgente possível, que se der uma chuva forte,
vai ter um transtorno muito ainda grande, maior do que já ainda acontece. maior do que já está acontecendo Muito. naquele local. Na verdade, como nós podemos observar aqui, as opiniões todas foram unânimes, porque não só quem está aqui no estúdio, mas também do próprio internauta. O que vocês estão vendo aí é um bairro próximo daqui, se eu não me engano, Piratininga, e o próprio internauta também fez a gravação. Ele, da janela da casa dele, vendo os vizinhos tendo que passar ali, quase caindo. E detalhe, que nós não comentamos ainda, são alimentos que se perdem, são pessoas que ficam doentes por causa lectospirose, por causa de ter contato, a própria água, né, que ela acaba também sendo afetada, as caixas também invade, essa água suja muitas vezes invade as caixas também. Então não se limita à perda de móveis, mas também de alimentos e muitas vezes da própria saúde. E os internautas, eles também compartilham da mesma opinião que todos nós citamos aqui. Eu estou interagindo com muitos deles e o Felipe Martins, ele acabou de deixar um recado parabenizando o programa, muito obrigada. E ele menciona o seguinte: o problema das enchentes também é culpa da população, foi o que nós achamos aqui também, que na verdade eles têm que parar de jogar lixo no chão e haver uma conscientização maior para acabar com isso. Tem também o recado do Jota, enquanto vocês assistem esse vídeo, mais um internauta. Detalhe desse vídeo que eu achei diferente dos outros que vocês assistiram, internautas, a água invade o quintal da casa dele. Então, se você analisar, na verdade a água já entrou dentro da casa, ele já não tem mais o que fazer. A gente não vê como que ele está, mas dá para ver que ele está qual que é a situação dele, né? A gente não vê o rosto, não vê a face, mas dá para imaginar o quê? Que ele está dentro da própria casa sem conseguir sair, deveria estar com o celular na mão e gravou, e a forma dele, né, levantar uma bandeira contra isso, que foi o que o Jair comentou, né, cada um tem que fazer a sua parte, foi colocar esse vídeo no YouTube. Parabéns aos internautas que tiveram essa iniciativa. Eu ia comentar aqui sobre o Jota, ele disse o seguinte, que está com 30 graus de febre, mas mesmo assim está assistindo o programa. Obrigada pela audiência, Jota. Convido você a continuar participando conosco. O programa Questão de Opinião já está quase chegando ao fim, mas as opiniões que nós tivemos aqui, na verdade, se resumiram em duas. Problema da falta de conscientização da própria população e também das nossas autoridades. Aqui em Osasco, eles estão fazendo um trabalho que eu fiz questão de separar para vocês. Eu quero, por favor, pedir a opinião de vocês para finalizar a última e também dos meus amigos, meus colegas que estão participando aqui hoje do programa. Eles estão fazendo a limpeza, manutenção da rede, drenagem, desassoreamento de córregos, coleta de entulho e, por fim, vão fazer os piscinões. O que eles estão vendo aí? Muros caídos de escolas, árvores que caíram também, provocaram um curto-circuito, além de machucar pessoas e destruição de muitos carros. Se resume só nisso? Eu citei aqui, não sei se vocês entenderam, citei aqui 2 pontos importantes. O que está acontecendo, que foram os muros caídos, né? São árvores que caem, são carros que se perdem, são pessoas que se machucam, são alimentos, a falta da saúde também que a pessoa tem por ter contato com essa água contaminada. Falta isso. E aí o que eles estão fazendo? A limpeza, a manutenção da rede, drenagem. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que é uma iniciativa muito boa da Prefeitura de Osasco em tomar todas essas providências, mas eu acho que eles poderiam também promover a educação da população em termos de não jogar o lixo no chão, não deixar acumular lixo, entre outros motivos. O lixo é ruim por coisas, até de água parada lá, dengue, lixo, muitas coisas. Então, a minha opinião é que, se levarmos em conta tudo que está sendo feito aqui em Osasco, pode ser um pouco de exemplo para alguns outros municípios. E eu queria encerrar minha participação dizendo que eu acho que aqui no Brasil, uma das medidas que nós poderíamos tomar, com todo esse dinheiro que está sendo gasto em Copa do Mundo e Olimpíada, seria a construção de alguns tipos de céu, onde a criança entrasse de manhã e saísse só na sexta-feira no fim da tarde, ficasse internada com educação, médico, dentista, alimentação e esporte.
Boa noite, internautas. A minha palavra com respeito, eu vou sintetizar. Tá? Educação. Quando eu falo educação, não estou falando apenas no sentido filosófico, no sentido prático. As crianças precisam ter norte, precisam ter referências. Elas precisam ver os adultos fazendo alguma coisa para que elas possam copiá-los. Então, educação. Também quero agradecer os companheiros aqui presentes, os internautas. Eu volto a enfatizar, tem um programa até bacana, isso que o prefeito está fazendo é legal, ótimo, mas tem um programa que deveria funcionar mesmo, que eu não vejo, ele deveria passar na minha porta, eu deveria fazer isso, reciclar. Esses caminhões que eu vejo de reciclagem, eu só vejo eles passar direto, eu não sei o que está reciclando o quê, para quem, aonde está gerando, para onde está indo isso. Não deveria atingir a reciclagem da população, retirar esse material todo e fazer essa reciclagem desse material, passando nas residências, retirando as garrafas de 2 litros, as garrafas de plástico, que entope, eu vejo aquilo na boca de lobo, eu paro o meu carro e pego a garrafa, porque eu sei que amanhã vai chover e vai tampar a boca de lobo, que as garrafas são enormes, você entendeu? Deveria ter esse programa efetivamente, que chegasse à população, a todos, não só a alguns, mas toda a esfera, né? Toda a população, né? E muito obrigado a todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, a presença de vocês e a participação dos internautas, foram muitos, não consigo mais ler todos os e-mails que ficaram aqui pendentes, mas agradecer a participação. Na verdade, diretor, eu vou ler só rapidamente de 2 internautas que eles mencionaram o seguinte, eu achei interessante o comentário deles, eles disseram que apesar de eles pagarem o imposto, eles não têm nenhuma forma de expor esse problema para a autoridade e só conseguiram fazer isso através do programa. Eu fico muito feliz por isso, porque a proposta é justamente essa. O Felipe está querendo sugerir uma pauta para o próximo programa falar sobre deficientes. Eu vou ver se eu consigo, sim, interagir com vocês e falar um pouco sobre isso, que acho um tema muito importante. Quero finalizar o programa de hoje com a seguinte frase: se queres prever o futuro, estude o passado. O passado vem mostrando que tem realmente que fazer um projeto que incentive a sociedade a não jogar lixo no chão e tem que também investir aí para que essa água possa escoar, para que tenha mais florestas, mais parques na cidade. E assim, dessa forma, esse problema vai pelo menos diminuir um pouco mais. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Aguardo vocês na próxima terça-feira, às 22 horas. Continue entrando na tnibrasil.com.br, teclando conosco no programa Questão de Opinião. Foi um prazer e até a próxima terça-feira, às 22 horas, no Questão de Opinião.